Existe uma armadilha silenciosa que captura pessoas inteligentes, esforçadas e bem-intencionadas todos os dias. Uma armadilha que se disfarça de virtude, mas que por dentro corrói valor, autoridade e respeito. Ela se chama presença constante. Desde cedo nos ensinaram que estar sempre disponível é sinal de caráter, que responder rápido demonstra interesse, que dizer sim mantém portas abertas. E assim, pouco a pouco, muitos constroem uma rotina onde nunca somem, nunca se retiram, nunca deixam espaço. O problema é que o mundo não premia quem está sempre ali. O mundo consome. Quando você está disponível o tempo inteiro, algo muda na forma como é percebido. Não de maneira consciente, não com palavras duras ou gestos claros, mas em um nível mais profundo. As pessoas começam a sentir que seu tempo não é escasso. E se não é escasso, não é valioso. A mente humana funciona assim. Aquilo que pode ser acessado a qualquer momento perde peso. Não porque seja ruim, mas porque se tornou comum. E o comum nunca comanda respeito. Pense em como você reage ao que está sempre à sua volta. O objeto que está todos os dias no mesmo lugar deixa de ser notado. A música que toca, sem parar, vira ruído. A pessoa que responde sempre, que aparece sempre, que explica sempre, começa a ser tratada como parte do ambiente. Ela não é mais percebida como uma presença, mas como um pano de fundo, e ninguém respeita o pano de fundo. A acessibilidade constante envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Eu não tenho nada mais importante acontecendo. Não importa se isso é verdade ou não. O cérebro do outro interpreta dessa forma. Se você atende sempre, responde sempre, aparece sempre, o inconsciente do outro conclui que você está à disposição. E quem está à disposição não é visto como líder, mas como recurso, algo que pode ser usado quando convém. Existe uma diferença brutal entre ser querido e ser respeitado. Pessoas muito presentes costumam ser queridas por um tempo, são vistas como gentis, prestativas, fáceis de lidar. Mas esse carinho não se sustenta como respeito, porque respeito exige distância. Exige a sensação de que aquela pessoa não pode ser tocada a qualquer hora, não pode ser puxada para qualquer direção, não pode ser convocada sem critério. Onde não existe limite, não existe hierarquia. E onde não existe hierarquia, o valor escorre. A presença sem propósito é uma forma de exposição excessiva. E toda exposição excessiva desgasta. Quanto mais você se mostra, mais previsível se torna. E previsibilidade mata a curiosidade. Quando as pessoas sabem exatamente onde você está, como você reage e quando você responde, deixam de prestar atenção. Elas não precisam mais de você com atenção total, porque você se tornou garantido. E o que é garantido nunca é tratado com cuidado. Há uma confusão perigosa entre compromisso e disponibilidade total. Compromisso é aparecer quando importa. Disponibilidade total é aparecer sempre. O primeiro constrói respeito, o segundo constrói dependência e depois desprezo. Porque, em algum ponto, o outro passa a sentir que você está ali não por escolha, mas por necessidade. E ninguém respeita quem parece precisar demais. Observe como as dinâmicas mudam quando alguém começa a se retirar. Não com drama, não com explicações longas, apenas com ausência. As perguntas surgem, as suposições começam, o silêncio cria tensão, e a tensão devolve valor. Aquilo que não está sempre presente passa a ser notado quando aparece. A fala ganha peso, a presença ganha significado. A mesma pessoa, com o mesmo conteúdo, passa a ser ouvida de outra forma apenas porque deixou de estar disponível o tempo inteiro. Ser acessível demais também treina os outros a cruzarem limites. Quando você atende qualquer chamada, responde qualquer mensagem e aceita qualquer convite, você ensina como quer ser tratado. Ensina que seu tempo é flexível,
ajustável, negociável, e depois se surpreende quando os outros não respeitam seus horários, suas prioridades e seus silêncios. O respeito não nasce do pedido, ele nasce do comportamento repetido. Existe força em não estar sempre. Existe poder em não responder na hora. Existe autoridade em escolher quando aparecer. Isso não é frieza, é clareza. É entender que sua energia, sua atenção e sua presença são recursos finitos. E tudo o que é finito precisa ser bem administrado. Quando você se oferece demais, o mundo aprende a pegar sem agradecer. A grande mentira da presença constante é que ela promete segurança, promete aceitação, promete pertencimento, mas o preço cobrado é alto. Aos poucos, você deixa de ser alguém que chega e passa a ser alguém que está. E quem apenas está, não marca, não fica, não ecoa. O respeito exige impacto. E impacto só acontece quando existe contraste entre ausência e presença. Este é o ponto que poucos têm coragem de encarar. Desaparecer um pouco não afasta as pessoas certas, apenas revela quem só estava ali porque você era fácil de acessar. Quem respeita entende o silêncio, quem não respeita se incomoda com ele. E essa diferença muda tudo. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que respeito não nasce do esforço para agradar, nem da tentativa de estar em todos os lugares. Ele nasce da disciplina de escolher. Escolher quando aparecer. Escolher quando calar. Escolher quando se retirar. Porque, no fim, não é quem está sempre presente que domina o espaço. É quem sabe sair dele no momento certo. Em um mundo onde todo mundo fala demais, aparece demais, expõe tudo o que pensa, sente e faz, quem cala, comanda. O que é dito o tempo todo perde força, mas aquilo que se esconde, aquilo que deixa margem, aquilo que ninguém consegue decifrar de primeira, se transforma em centro de atenção, mesmo em silêncio. E é aqui que começa o poder do mistério, não como um truque barato para chamar atenção, mas como uma construção sólida, silenciosa e milimétrica daquilo que mais impõe respeito. O controle absoluto sobre o que os outros sabem sobre você. A verdade é simples. Ninguém se lembra por muito tempo daquilo que já entendeu completamente. Aquilo que é previsível se torna esquecível, mas aquilo que escapa da explicação fácil, aquilo que provoca dúvida, aquilo que deixa um espaço em branco, fica. Fica na mente, fica na conversa, fica no imaginário. É por isso que os verdadeiros líderes, os que realmente são respeitados, não são aqueles que gritam mais alto, mas os que menos se revelam. O mistério não é sobre ser enigmático por vaidade. É sobre reconhecer o poder que existe em ser incompleto aos olhos dos outros. Porque quando as pessoas não têm todas as peças, elas inventam o resto. E essa invenção, essa lacuna que precisa ser preenchida, gera respeito. Não é racional, é instintivo. O ser humano teme o que não compreende. E onde há medo sutil, há reverência. Você já reparou como as figuras mais marcantes da história não foram aquelas que estavam o tempo inteiro se explicando? Elas eram distantes, eram reservadas, eram difíceis de acessar. E justamente por isso foram cercadas de lendas, interpretações, teorias. O que elas não disseram se tornou mais poderoso do que o que elas disseram. Porque o mistério cria algo que nenhuma presença constante consegue criar. Mito. O invisível carrega um peso que o visível jamais terá. O que se vê o tempo inteiro vira costume. Mas o que não se vê, o que se percebe de longe, o que se intui sem ter certeza, cresce em tamanho. É como uma sombra projetada na parede. Ela pode até ser pequena, mas parece gigante porque ninguém vê com clareza. O mistério transforma a presença em impacto. Você pode aparecer poucas vezes, mas quando aparece, o momento se torna inesquecível. Não porque você falou muito, mas porque todos estavam esperando.
É nesse ponto que o jogo muda. O respeito deixa de ser uma busca e se torna uma consequência. Você não precisa mais se esforçar para ser ouvido. As pessoas começam a prestar atenção sozinhas, porque você não se entrega por completo. E quanto menos você entrega, mais valor atribuem àquilo que você ainda não mostrou. Na prática, isso significa aprender a guardar, não revelar tudo, não reagir a tudo, não postar tudo, não responder tudo. Significa recusar o impulso de se tornar transparente demais. Porque, ao contrário do que dizem, transparência excessiva não cria confiança. Ela dissolve o mistério. E sem mistério, não há tensão. Sem tensão, não há magnetismo. E sem magnetismo, o respeito vira simpatia. E só. O erro que muitos cometem é acreditar que quanto mais os outros souberem sobre si, mais serão valorizados. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais você se abre sem critério, mais você se torna previsível. E previsibilidade é a antítese do poder. Um indivíduo previsível pode ser controlado, pode ser manipulado, pode ser lido com facilidade. Mas alguém misterioso força o outro a imaginar, a respeitar e, muitas vezes, até a se afastar. Não por falta de conexão, mas por excesso de impacto. O invisível gera presença mesmo na ausência. E isso é raro. É o tipo de poder que continua operando mesmo quando você não está ali. Porque o que você representa já foi plantado nas mentes. A dúvida que você deixou ecoa. A ausência que você cultivou continua sendo sentida. E esse tipo de presença, que não precisa do corpo, nem da fala, nem da explicação, é o que mais impõe respeito. Não é necessário sumir do mundo para criar mistério. Basta saber o que mostrar, quando mostrar e, principalmente, o que nunca mostrar. Quem revela tudo, vira livro aberto. E livros abertos só impressionam na primeira leitura. Depois disso, viram objeto de estante. Mas quem se revela aos poucos, com controle, com intenção, se torna inesgotável. A cada aparição, surge uma nova camada. A cada silêncio, uma nova pergunta. E as perguntas são muito mais poderosas do que as respostas. Por isso, quem domina o mistério entende que ser inesquecível não é sobre quantidade, mas sobre profundidade. É sobre deixar marcas onde a maioria só deixa presença. É sobre deixar silêncios onde a maioria tenta preencher o espaço. É sobre criar tensão onde a maioria apenas entrega. Repare nas pessoas que você mais respeita. Raramente são aquelas que estavam sempre ali. Raramente são aquelas que falavam sem parar. São, quase sempre, aquelas que te faziam pensar. Que deixavam uma frase no ar, que sumiam quando você mais queria uma resposta, que não explicavam tudo, que não se vendiam com facilidade, que deixavam você com a sensação de que nunca as conheceu por inteiro. Essa é a essência do mistério, e é também a essência do respeito. O mundo atual não gosta de silêncio. Ele empurra você o tempo inteiro para se mostrar, se expor, se justificar. Mas quem domina o mistério, nada contra essa maré. Ele não corre para explicar. Ele não entra em debates desnecessários. Ele não participa de tudo. Ele aparece quando sente que é o momento certo. E isso basta. Porque quando você se torna difícil de ler, as pessoas se obrigam a prestar atenção em cada gesto seu. Cada palavra sua carrega mais peso. Cada ausência sua é sentida como uma falta. E não existe presença mais forte do que aquela que continua sendo sentida mesmo depois que você saiu. Esse é o ponto. O mistério faz você permanecer, mesmo depois de ir embora. Ele te transforma em lembrança ativa, em dúvida que incomoda, em referência silenciosa. No fundo, todo ser humano sente mais respeito por aquilo que não consegue dominar. E o mistério é exatamente isso, o domínio da sua própria imagem.
É a decisão consciente de não ser previsível, de não ser raso, de não ser um livro aberto entregue de graça. É a construção diária de um espaço interno que ninguém toca sem merecer. Por isso, se você quer ser respeitado de verdade, comece onde poucos têm coragem de começar. No silêncio. Na escolha de não explicar tudo. Na decisão de não reagir sempre. No controle sobre o que você mostra. Porque no mundo de hoje, onde todos gritam, quem cala impõe. E quem impõe sem falar domina. Alguns homens entram numa sala e parecem carregar o próprio tempo. Eles não correm, não se apressam, não tentam provar nada. E mesmo sem pressa, todos ao redor sentem que algo importante acabou de chegar. Esses homens entenderam algo que poucos percebem. Quem controla o próprio tempo, controla o respeito dos outros. Não é sobre ter uma agenda lotada. É sobre dominar o próprio ritmo. Escolher quando aparecer, decidir quando se retirar. E principalmente, entender que o poder real não está em estar em todos os lugares, mas em fazer as pessoas sentirem a sua falta quando você escolhe não estar. Neste vídeo, você vai entender por que o afastamento não é uma fuga, mas uma tática. Por que desaparecer em certos momentos é o que te torna lembrado. E por que só quem tem coragem de sair de cena consegue ser lembrado com respeito. A maioria das pessoas vive em reação. Atendem chamadas assim que tocam, respondem mensagens antes mesmo de pensar. Aparecem em eventos apenas para não serem esquecidas. Vivem tentando manter presença. Mas não percebem que estão sempre nos lugares errados, nos momentos errados, pelos motivos errados. E pior, não percebem que quanto mais se mostram, menos impacto causam. A presença constante, sem estratégia, não é força. É exposição. E tudo que é exposto demais perde o brilho. O erro começa quando confundimos movimento com importância. Muitos acreditam que estar sempre ocupados, sempre conectados, sempre ativos, é sinal de valor. Mas, na verdade, é sinal de perda de controle. Quem precisa estar o tempo todo disponível já não é dono de si. Já vive nas mãos das agendas alheias. E se você não controla nem seu próprio espaço, por que alguém te respeitaria? O respeito nasce quando você mostra que seu tempo é uma escolha, não uma obrigação. Que sua presença é uma decisão, não uma resposta automática. É nesse ponto que a retirada estratégica entra. Não como um desaparecimento impulsivo, mas como uma ação fria, calculada, feita no momento exato em que a sua presença deixou de ser notada e começou a ser apenas esperada. A retirada estratégica é o silêncio que carrega intenção. É quando você some não porque está cansado, mas porque quer gerar contraste, quer marcar o fim de um ciclo e o início de outro. E quando você volta, tudo ao seu redor parece mais atento, porque sua ausência ensinou as pessoas a prestar mais atenção. Imagine alguém que está em todos os encontros, em todas as conversas, em todos os grupos, em todas as chamadas. Essa pessoa se torna pano de fundo. Você se acostuma com ela. Mas agora pense em alguém que aparece pouco, que fala só quando sente que deve, que escolhe com rigor onde coloca o próprio tempo. Quando essa pessoa chega, o ambiente muda. O valor que ela carrega não vem do que faz naquele instante, vem do que ela deixou de fazer antes. O poder dela vem do espaço que ela controla com maestria. Controlar o tempo e o espaço é entender que nem toda oportunidade vale sua presença. Nem todo convite merece resposta. Nem toda discussão merece voz. Às vezes, o maior sinal de inteligência é não ir, não falar, não responder. Porque cada vez que você aparece sem necessidade, você diminui o impacto da sua presença. E cada vez que você responde sem critério, você reduz o peso das suas palavras. A retirada estratégica também protege sua mente. Estar em todo lugar, o tempo inteiro, suga sua energia, desgasta sua visão e te coloca em um ciclo de reação contínua.
Você começa o dia resolvendo o que os outros decidiram e termina com a sensação de que viveu para apagar incêndios, não para construir. Mas quando você se retira com intenção, recupera o comando. Você observa mais, planeja melhor, e quando volta, volta com força, volta com algo a dizer, volta com postura, e essa volta se torna um evento. Não por ser barulhenta, mas por ser esperada. E tem mais. A retirada estratégica te separa do comum. O comum está sempre correndo, sempre explicando, sempre tentando se manter visível. Mas o homem respeitado, o homem de presença, é aquele que aprendeu o valor de sumir na hora certa, de dar espaço, de se preservar. Porque ele entende que seu tempo é sua assinatura e que desperdiçá-lo é o mesmo que rasgar sua identidade. Essa habilidade não nasce do orgulho, ela nasce do autocontrole. É preciso força para dizer não. É preciso clareza para se retirar quando todos esperam que você permaneça. E é preciso maturidade para entender que o mundo continua girando sem você e que ainda assim você pode ser o centro das atenções se souber o momento certo de retornar. O homem que domina seu tempo nunca parece desesperado, nunca parece perdido, nunca transmite aquela ansiedade de quem precisa estar presente para não ser esquecido. Pelo contrário, ele inspira confiança justamente porque é seletivo, porque não se vende fácil, porque valoriza cada segundo como se fosse único, e esse valor transborda para quem está ao redor. Perceba que grandes figuras da história não foram lembradas apenas pelo que fizeram, mas também por como se comportaram quando decidiram se afastar. Suas retiradas foram gestos de força, não de fraqueza. Foram afirmações de poder, não de fuga. E é isso que você precisa entender. Sumir, quando feito com inteligência, te coloca em uma posição acima. Você deixa de ser mais um e se transforma em referência. No mundo atual, onde tudo exige urgência, saber se retirar é revolucionário. Porque você mostra que não está correndo atrás de nada, está construindo seu ritmo, está decidindo onde entra, com quem fala, quanto tempo oferece. E essa postura muda tudo. Ela te tira do papel de quem precisa ser lembrado e te coloca no papel de quem nunca é esquecido. Algumas pessoas são ouvidas por obrigação, outras por costume. Mas existem aquelas que, quando falam, fazem o ambiente parar. E o mais curioso, são quase sempre as que falam menos, as que não explicam tudo, as que não tentam se justificar a cada passo. Essas pessoas entenderam um princípio que poucos percebem. Quando você para de explicar, você começa a ser levado a sério. Neste vídeo, você vai entender como o silêncio, usado com estratégia, se transforma em uma arma, não para ferir, mas para impor, não para manipular, mas para comandar. E, acima de tudo, como ele constrói respeito onde palavras demais só constroem ruído. Existe um vício invisível que enfraquece muita gente sem que percebam. O vício de se explicar, de justificar decisões, de tentar convencer os outros o tempo inteiro de que suas intenções são boas, de que suas atitudes têm lógica, de que suas falas não foram maldosas. E no fundo, esse vício nasce de um medo. O medo de ser mal interpretado. O medo de ser visto como frio, distante, diferente. Mas a verdade é que esse medo leva à perda de poder. Porque cada vez que você se explica sem ser questionado, você abre espaço para que te analisem. E tudo que é analisado demais perde força. A explicação excessiva não é vista como transparência, é vista como insegurança. Quem precisa dizer o tempo todo, olha, eu só quis ajudar, ou não entenda mal, mas já começa em desvantagem. Porque quem está seguro do que é, não tenta convencer ninguém disso, apenas age. E quem age com convicção, cala mais do que fala, porque entende que o silêncio impõe mais do que um parágrafo cheio de argumentos. O silêncio bem colocado tem o poder de inverter dinâmicas inteiras.
Em uma discussão, quem fala demais tenta recuperar terreno. Quem se cala, muitas vezes, mantém o domínio da situação. Porque o silêncio cria desconforto, e onde há desconforto, há respeito. O outro se obriga a rever o próprio tom, repensar a abordagem, tentar entender seu ponto, não porque você falou, mas justamente porque você não falou. É aí que mora o poder. O silêncio obriga o outro a trabalhar. Ele precisa interpretar. Ele precisa pensar 2 vezes, e nesse processo, ele te respeita mais, porque não tem certeza sobre o que você pensa. E a dúvida, quando bem utilizada, é uma das formas mais fortes de presença. O mundo hoje valoriza respostas rápidas, reações imediatas, posicionamentos a todo instante. Mas a pressa cobra um preço. Você perde profundidade. Você responde o que esperam, do jeito que querem, na hora que pedem. E nessa urgência de participar, você enfraquece o impacto do que tem a dizer. O que te diferencia não é sua capacidade de responder rápido, é sua capacidade de não responder quando o silêncio fala mais alto. Em muitos casos, o silêncio é a melhor resposta, não porque você não tenha argumentos, mas porque você sabe que, ao falar, o outro vai usar sua fala como munição. Já o silêncio deixa o outro sem chão. Ele força a pensar. Ele incomoda. Ele tira da zona de conforto. E mais do que isso, ele impede que a sua energia seja consumida em batalhas pequenas. Porque quem briga por tudo se desgasta. Mas quem escolhe quando entrar no jogo, ganha mesmo quando não se move. Ser uma pessoa que domina o silêncio não é ser passivo. É ser intencional. É escolher com precisão o momento de intervir. É observar o caos sem ser tragado por ele. É saber que sua força está em deixar claro que você não se explica para ser aceito. Porque o respeito verdadeiro começa quando o outro percebe que sua validação não depende da aprovação dele. E isso não se diz. Isso se demonstra. Com postura, com controle, com ausência de reatividade, com a firmeza de quem não precisa provar nada. E essa ausência de pressa para se justificar transmite uma segurança que nenhuma frase pode igualar. Porque as palavras podem ser questionadas, mas o silêncio confiante, esse não deixa brechas. O silêncio também tem um efeito curioso. Ele transforma qualquer fala futura em algo maior. Quando você cala por muito tempo, as pessoas prestam mais atenção quando você finalmente fala. Você cria expectativa, cria contraste. E isso multiplica o peso das suas palavras. Não porque você falou alto, mas porque você falou pouco. E o pouco, quando vem do lugar certo, diz tudo. Além disso, o silêncio protege. Ele te blinda de interpretações erradas, de ataques mal intencionados, de perguntas feitas para te expor. Quando você fala, entrega peças. Quando você cala, deixa os outros jogarem sozinhos. E nesse jogo, quem fala menos, observa mais, entende mais e escolhe melhor quando agir. Há também uma questão de posicionamento. Quando você se cala diante de provocações, você se recusa a descer de nível. Você mostra que sua energia não está à disposição de qualquer um. Você não está ali para ser convencido, nem para convencer. Você está ali para ser quem é. Com ou sem aplauso, com ou sem aceitação. E essa firmeza, mesmo que silenciosa, se impõe. Mas talvez o ponto mais importante sobre o silêncio seja este. Ele mostra que você tem algo que ninguém pode acessar à força. Um espaço interno que não será invadido por pressão externa. E quando as pessoas percebem que não têm total acesso ao seu mundo, elas recuam. Elas medem palavras. Elas ajustam o tom. Porque entenderam que não estão lidando com alguém qualquer. Estão lidando com alguém que sabe exatamente o valor de se manter inteiro. Então, da próxima vez que sentir vontade de explicar, pense: o que é mais forte agora? Me defender ou me preservar? Responder ou deixar o silêncio falar por mim? Porque quando você entende que o silêncio pode ser sua arma, você para de implorar por compreensão.
e começa a comandar pela presença. Uma presença que não pede atenção. Ela exige. Existe um momento exato em que alguém deixa de ser apenas mais um rosto e passa a se tornar uma referência. Não é quando fala mais alto. Não é quando aparece mais vezes. É quando começa a ser raro. Neste vídeo, você vai entender por que a escassez não afasta o respeito, ela cria. Porque aquilo que não está sempre disponível cresce de valor na mente das pessoas. E porque os indivíduos mais lembrados não são os mais presentes, mas os mais difíceis de acessar. O ser humano não valoriza o que está sempre à mão. Isso não é opinião, é comportamento. Aquilo que pode ser obtido sem esforço perde peso emocional. Não gera expectativa. Não cria tensão. Não desperta a atenção real. É por isso que tudo que é comum passa despercebido, enquanto tudo que é raro se impõe. A raridade transforma o simples em desejável, e o desejável, quando não pode ser facilmente alcançado, vira símbolo de status. Quando você se torna raro, algo muda no jogo. As pessoas começam a ajustar o comportamento ao seu redor. Passam a medir palavras, a observar gestos, a esperar o momento certo. Não porque você exigiu isso, mas porque a escassez impôs. Quem aparece pouco não precisa pedir atenção. Ela vem sozinha, porque o cérebro humano entende que aquilo que não está sempre disponível deve ser preservado. Raridade não é ausência total. É dosagem. É controle. É saber que cada aparição constrói uma impressão e que impressões acumuladas demais se diluem. Quem se mostra o tempo inteiro não cria expectativa. Quem surge com critério cria impacto. E impacto não se esquece. Impacto fica. Impacto ecoa. Impacto transforma presença em memória. Observe como funcionam as coisas mais valorizadas do mundo. Não são acessíveis a qualquer momento. Não estão em qualquer lugar. Não são entregues sem esforço. Existe espera. Existe seleção. Existe limite. E é justamente esse limite que eleva o valor. Quando você aplica esse mesmo princípio à sua presença, à sua atenção e às suas decisões, você deixa de ser comum. E o comum nunca é tratado com reverência. A maioria das pessoas comete o mesmo erro. Tenta se tornar importante oferecendo demais, dispondo demais, cedendo demais. Mas importância não nasce da entrega constante. Ela nasce da contenção, de saber guardar, de saber dizer não, de entender que cada vez que você se oferece sem critério, você se rebaixa sem perceber, porque o outro aprende que pode te acessar quando quiser. E quem pode ser acessado a qualquer hora deixa de ser visto como especial. A escassez muda a percepção sem você dizer uma palavra. Quando você não está sempre presente, sua ausência começa a ser sentida. E aquilo que é sentido passa a ser valorizado. As pessoas começam a lembrar, a comentar, a esperar. Você não precisa anunciar que é raro. O comportamento fala por você. E esse tipo de mensagem não pode ser contestado, porque não foi dito, foi demonstrado. Existe algo poderoso em ser pouco visto, em não se misturar o tempo inteiro, em não estar em todos os lugares. Isso cria uma separação natural entre você e a massa. E essa separação é fundamental para o respeito, porque respeito não cresce em ambientes onde todos parecem iguais. Ele cresce quando alguém se destaca pelo controle que tem sobre si mesmo. Raridade também cria aura. E a aura não se constrói com esforço visível. Ela nasce da distância, do intervalo, do espaço entre uma aparição e outra. Quando você aparece raramente, cada detalhe seu é observado com mais atenção. Seu tom, sua postura, suas palavras, tudo ganha mais peso. Porque as pessoas sabem que não terão acesso constante a você. E isso muda completamente a forma como te enxergam. Quem é raro não precisa competir, não precisa provar, não precisa se explicar. Porque a escassez já fez o trabalho. Ela colocou você em um patamar diferente.
Um patamar onde sua presença é percebida como algo que não pode ser desperdiçado. Onde seu tempo não é tratado como algo comum. Onde sua atenção não é exigida, é conquistada. E talvez o ponto mais importante: a raridade protege. Protege sua energia, protege sua imagem, protege sua posição. Quando você não está sempre disponível, você reduz o desgaste, reduz a banalização, reduz o risco de ser mal interpretado, usado ou descartado. Você passa a escolher com quem se envolve, onde entra, quando fala. E essa escolha constante refina sua presença. No mundo atual, onde tudo é imediato, ser raro é um ato de poder. É nadar contra a corrente. É recusar a lógica da exposição constante. É entender que quanto mais você se mostra, menos você impressiona. E quanto menos você se mostra, mais cada aparição conta. Não se trata de desaparecer por medo, trata-se de se preservar por inteligência. Pessoas inesquecíveis não são aquelas que marcaram presença todos os dias. São aquelas que apareceram pouco, mas de forma marcante. Que disseram pouco, mas com impacto. Que estiveram ausentes o suficiente para que sua volta fosse notada. É assim que se constrói uma aura, não com barulho, mas com escassez. Quando você se torna raro, o mundo se adapta a você. As pessoas passam a se organizar em torno da possibilidade de te acessar. E isso inverte completamente a dinâmica. Você deixa de correr atrás de atenção e passa a ser o ponto de referência. Não porque pediu, mas porque se tornou difícil de alcançar. Este vídeo é sobre isso. Sobre entender que ser raro não é ser distante por arrogância, mas seletivo por respeito próprio. É sobre sair da lógica de ser comum, disponível, previsível, e entrar na lógica de quem constrói valor pela contenção. Porque no final quem está sempre presente é lembrado por um tempo. Mas quem é raro, esse se torna inesquecível. Se esse conteúdo fez você repensar a forma como você se posiciona, se a sua visão sobre presença, respeito e valor mudou ao longo desse vídeo, então agora é a sua hora de agir. Deixe o seu like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E me ajuda a continuar trazendo reflexões que vão direto ao ponto. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui não tem conteúdo genérico. Cada vídeo é pensado para te provocar, te fortalecer e te colocar de volta no controle da sua presença. E me diz nos comentários, qual parte desse vídeo mais te tocou? Em que momento você percebeu que talvez esteja se entregando demais, aparecendo demais, falando demais? Sua opinião me ajuda a entender o que realmente mexe com você e pode inspirar o próximo conteúdo. E se você chegou até aqui, não para por agora. Assista aos outros vídeos do canal, porque tudo está conectado. Cada vídeo é uma peça de um jogo maior. Um jogo que, quando você entende, muda completamente a forma como o mundo começa a te enxergar. Então, curta, comente, se inscreva e siga mergulhando fundo. Você ainda não viu nada.